Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você que nos acompanha. Hoje eu quero aqui estar compartilhando uma reflexão acerca de Gênesis capítulo 3, onde nós podemos observar que ali, logo no início de todas as coisas, após a queda do homem, nós vemos que Deus já providenciou a redenção. Pois bem, vamos lá. Quando nós observamos o capítulo 3 de Gênesis, nós podemos ver que o homem ele cede à tentação, cede à investida da serpente. Inicialmente, Eva dá ouvido à serpente. E ali naquele diálogo, a Bíblia diz que a serpente, ela engana Eva, e Eva convence o seu marido a seguir naquele engano também, e os dois, a Bíblia revela que pecam contra Deus. Porém, o interessante é que após a queda, após o pecado, nós não vemos Deus agindo de forma fria, de forma perversa, má, contra o homem, não. Nós vemos Deus manifestando a sua redenção. A partir do verso 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós observamos Deus já dando início ao seu propósito redentivo para o homem caído. Muitas pessoas entendem que Deus ele abandonou o homem após a queda. Muitas pessoas entendem que Deus abandonou não só o homem, mas a terra, por ver muitos males sobre ela. Porém, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, Deus ele proveu a redenção para o homem e para toda a sua criação. Pois bem, como nós podemos ter certeza de que Deus ele proveu a redenção logo no início em Gênesis? Primeiro ponto, versículo 15 diz que Deus, ele pôs inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da semente da mulher e da semente da serpente. A Bíblia revela que esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, e tu, a semente da serpente, lhe ferirá o calcanhar. Pois bem, aqui nós já podemos observar que haveria um que iria trazer uma sentença sobre o mal, sobre o pecado. A Bíblia revela que um iria se levantar. E quem é esse um que iria se levantar? Jesus o Cristo, a semente da mulher, aquele o qual Isaías profetizou que a virgem ela iria conceber e seria um sinal. E aquela virgem, a semente dela seria o Emanuel, o Deus conosco, o Salvador, o Redentor. Então a semente da mulher é a primeira prova de que Deus, ele já mostrou o seu plano redentivo para o homem desde o Gênesis. A semente da mulher é o nosso primeiro ponto, qual Deus mostra que a redenção é uma realidade desde o Gênesis. Pessoas pensam que a redenção se deu início quando Jesus morre e ressuscita, mas não. Lá no Gênesis, o Senhor já proveu a redenção.
O Senhor, de forma profética, escatológica, já proveu a redenção. Pois bem, porém, não para por aí. Além desse ponto, a Bíblia também revela, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Que coisa linda! Que ponto importante acerca da redenção, ao qual o Senhor revela logo no Gênesis, no início de tudo, logo após a queda. A Bíblia revela que Deus não foi um anjo, não foi um homem, não foi um sacerdote, não foi um levita. Deus, ele teceu túnicas de peles. Pele de quê? Obviamente de um animal puro, limpo, sem mácula. Ou seja, ali já houve um sacrifício que apontava para Cristo, que apontava para o Cordeiro de Deus, que consumaria a redenção. Deus, ele fez roupa, vestes, para vestir as suas criaturas. A Bíblia revela que após Adão e Eva pecarem, eles pegaram folhas para cobrir a sua nudez, mas a autojustificação, a qual era representada ali por aquelas folhas, a qual Adão e Eva se autocobriram, aquilo ali não servia de nada. A autojustificação não serve de nada. Porém, Deus é quem tem a justiça verdadeira para o pecador. Deus mesmo proveu vestes novas. Deus mesmo proveu roupa decente que cobre o pecado. Roupa decente que perdoa o pecado. Roupa decente que cobre a nudez do mais vil pecador. Deus, ele proveu isso. Deus, versículo 21 diz, Deus, ele fez túnica de peles e os vestiu. Isso é maravilhoso. Deus não abandonou a sua criação, não. Mas ele proveu sim a redenção. E terceiro ponto, para que não fique muito extenso essa nossa meditação. O Senhor, ele diz que ele trouxe alguns juízos, algumas palavras de juízo sobre o homem, sobre a mulher. E pessoas entendem que aquelas palavras eram um tipo de vingança de Deus sobre o homem, mas não era. Ali aquelas palavras possuíam um propósito de redenção. Imagine você, se você tiver um filho e ele peca contra você, obviamente você vai corrigi-lo. A Bíblia revela que Deus, ele tira Adão e Eva do jardim, os expulsam de lá. Porém, aquilo não era vingança de Deus contra eles, não. Era o amor de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles precisavam aprender que todo pecado tem consequências. Um filho, quando ele chega a uma certa idade, o pai às vezes se vê na obrigação de colocá-lo para fora de casa. Mas não é por ódio. Não, é por amor. Para que aquele filho possa começar a adquirir responsabilidade. E assim foi Deus com Adão e Eva. O propósito o qual tinha o Senhor ao os tirar eles do jardim era um propósito de trazê-los para perto de Deus através daquele juízo.
Observe só uma pessoa quando ela comete um delito e ela vai presa. Aquele juízo ali é para o bem daquela pessoa. Pois se ela continuar solta cometendo os delitos, com certeza ela vai morrer. Porém, quando ela vai presa, ela vai ter tempo para pensar, para fazer um auto-julgamento da sua conduta e mudar de vida. Então, o juízo de Deus sobre o homem não era uma vingança, mas era amor. Era o amor de Deus, dizendo: eu vou corrigir vocês, para que vocês não se percam eternamente. Então aqui nós vimos esses 3 pontos da redenção a qual o Senhor, logo no Gênesis, já mostrou. Então Deus te ama, Deus nos ama. Ele quer a todo momento manifestar a redenção já obtida e consumada em Cristo. Ele quer aplicar em nossas vidas, na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu bairro, enfim. Ele quer fazer. Receba essa palavra, viva ela, em o nome de Jesus.